Os testes da Red Bull confirmam. Bastou o RB22 entrar na pista que os dados confirmam a confiabilidade e potência do DM01, o motor da Red Bull para o carro dessa temporada. E nesse vídeo a gente vai ver as entrevistas de chefes de equipe, de pilotos, que confirmam com dados de telemetria que esse motor da Red Bull nasce forte e competitivo para essa temporada e já impressiona muita gente no paddock. Para a alegria de alguns e para a tristeza de outros, o DM01, essa sigla de Dietrich Mateschitz, fundador do grupo Red Bull, mostra que o motor da equipe para a temporada da Fórmula 1 2026 nasce forte. E para você fortalecer esse conteúdo que já é veterano aqui no canal, senta o dedo no like aí, porque isso ajuda muito ao nosso conteúdo. E você que ainda não conhece o Fórmula Brum, dá uma olhada aí que você vai conhecer conteúdos técnicos de ênfase na Fórmula 1 e no automobilismo em geral. E por falar em conteúdos, vários vídeos aqui no canal já falavam sobre como seriam as expectativas para o motor da Red Bull. Eu vou deixar esse material na descrição. Também tem outros conteúdos que explicam o motor da Fórmula 1 em geral, explicado em detalhes, componente por componente. Eu também tenho um conteúdo exclusivo para os membros assinantes do canal, o motor elétrico explicado, esse motor que é ênfase nesse novo regulamento. Inclusive, se você não tem acesso a esses conteúdos, por apenas R$5, você tem acesso a conteúdos exclusivos no canal, que a gente se aprofunda muito mais na engenharia e explica essas questões do carro. Mas vamos direto ao ponto aqui, porque você quer saber sobre o motor da Red Bull e os resultados desse teste de Bahrein, essa primeira semana, no dia 11 de fevereiro, já demonstram o motor da Red Bull muito forte. Verstappen fez o segundo melhor tempo na sessão, mas não é apenas a questão da velocidade, mas o fato do Max ter dado 136 voltas, ou seja, um motor que demonstra confiabilidade, também uma confiabilidade já vista nos testes de Barcelona, e mais do que isso, nós vimos, por exemplo, nessas voltas subsequentes de Max, ele fazer muito mais voltas do que as outras equipes em resultados combinados com as suas duplas de piloto. Logo nesse primeiro dia do teste do Bahrein, Verstappen deu 136 voltas e percorreu 736 quilômetros, sendo superado apenas por Carlos Sainz e Alex Albon da Williams, com 145 voltas e 785 quilômetros. Peço desculpas para vocês que no copia e cola aqui, o pessoal da Ferrari ficou Carlos Sainz e Alex Albon. Isso aqui, na verdade, é lógico que é Leclerc e Hamilton. No geral, de todos os motores, que são 5 que nós temos hoje na Fórmula 1, o Mercedes M17, o Ferrari 067, o DM01 da Red Bull, o motor híbrido da Audi e também da Honda, o caso aqui mostra que a Red Bull teve uma confiabilidade à altura das outras equipes, fazendo o total de 211 voltas, 1.142 quilômetros. Todos esses dados comprovam nada mais do que confiabilidade, potência e velocidade. Só que mais do que isso, em volta rápida, esse motor da Red Bull se mostrou muito forte. Essa foi a impressão, por exemplo, que Carlos Sainz e também Toto Wolff tiveram sobre essa questão. Primeiro, falando sobre Toto Wolff, ele disse o seguinte: bem, eu esperava que eles fossem piores do que são, mas eles fizeram um trabalho muito bom. O carro deles e a unidade de potência são a referência para todos nós nesse momento. Note que ele não citou apenas a unidade de potência, mas o carro e a unidade de potência. Nos testes de pré-temporada, isso que é o mais importante, a união entre a aerodinâmica, a mecânica, o chassi e também o motor, a integração toda do carro, conversando um componente com o outro. Inclusive a Honda, nesse primeiro dia de testes, começou a ter problemas de confiabilidade porque o motor começou a superaquecer. Inclusive, Lance Stroll deu apenas 36 voltas e a Aston Martin teve que improvisar saídas de ar para refrigerar o motor. Ou seja, quando o Toto Wolff fala sobre essa integração entre carro e motor, inclusive reconhecendo qualidade do rival, isso é muito expressivo.
Ele complementa. Além disso, obviamente, se você tem Max no carro, essa é uma combinação muito forte. Já vimos isso acontecer em uma única volta, ou seja, ele falando sobre esse motor ser forte em volta rápida. Mas agora vimos Max dar mais de 10 voltas consecutivas com o mesmo tipo de uso nas retas. Eu diria que, considerando o primeiro dia oficial de testes, que sempre vem com ressalvas, eles definiram o novo padrão para nós. É uma palavra muito forte do que ele está dizendo. E mais importante é quando ele fala 10 voltas consecutivas sobre o mesmo uso nas retas. Como é que ele tem essa informação? A telemetria é aberta nesse sentido, inclusive até para nós, fãs. Cerca de 40 minutos, uma hora depois das sessões, essa telemetria já é disponibilizada. Lógico que para nós, até certo limite, serve para a gente fazer algumas análises que a gente usa aqui no canal, mas eles têm aberto a telemetria dos rivais, porque isso é um regulamento até da própria Fórmula 1 para permitir que um rival estude o carro do outro e consiga melhorias, e isso aproxime mais as equipes e haja competitividade. Não apenas Toto Wolff, mas o próprio Carlos Sainz disse o seguinte, lembrando que a Williams utiliza também os motores Mercedes. Ainda é muito cedo, mas se eu tivesse que julgar pelos dados de GPS de ontem, então perceba, não se trata da minha opinião e nem mesmo da opinião deles. Eles estão falando em cima de dados aferíveis de telemetria. Nesse momento, é verdade que, seja lá o que a Red Bull fez nesse motor, claramente eles estão um passo à frente de todos os outros. Não diria apenas um pequeno passo, mas um passo claro e impressionante. Quando a gente fala aí, como colocamos aí na thumbnail, na capa desse vídeo, que a Red Bull está impressionando com o motor, isso não é papo para você clicar e assistir o vídeo. São palavras mesmo que os próprios pilotos e chefes de equipe estão mencionando sobre esse motor. Se eles conseguiram criar um carro nesse conjunto de regulamentos novos, com um motor totalmente novo, novas pessoas, e ainda assim se destacarem como os mais rápidos e confiáveis, teremos que tirar o chapéu para eles e reconhecer o feito, porque o que eles mostraram foi realmente impressionante. Lembra 2024, 2025, o barata voa da Red Bull, vários engenheiros indo embora, Christian Horner sendo demitido, o pessoal dizendo que ia ser o fim da Red Bull. A chegada de Laurent Mekies trouxe justamente o fato da Red Bull trazer à tona um dos valores primordiais da equipe, a transferência de know-how. Isso sempre foi perigoso para a Red Bull, porque quando você transfere da chefia e da parte executiva o conhecimento sobre como você faz as coisas para a equipe que vai chegando, você também credencia eles de um conhecimento que eles podem simplesmente ir levar esse conhecimento para trabalhar em outra equipe. No entanto, quando esses engenheiros top são demitidos ou saem da equipe, como o conhecimento foi transferido para a equipe, dá continuidade. E foi isso que a Red Bull conseguiu fazer. Esse é o seu grande feito. Apesar do crescimento, do domínio da McLaren, a Red Bull conseguiu se reinventar com o seu próprio time e construir um carro muito forte no levante que teve em 2025. Lembra, a segunda metade, o Verstappen quase que conseguiu ganhar o 5º título, restando 2 pontos, uma recuperação muito grande naquela temporada, e isso cria uma moral, uma sinergia muito boa para a Red Bull, e isso está sendo reconhecido aqui pelo Carlos Sainz. A chave para esses regulamentos não será separar as duas coisas, mas sim integrá-las, como já disse nesse vídeo anteriormente. Pelo que pude ver ontem, parece que a Red Bull fez exatamente isso, sem precisar ceder em nada ao piloto, apesar do Max ser de fato o melhor do grid. Tudo o que aconteceu nesse primeiro dia de testes, eu coloquei nessa live que eu fiz no dia 11 de fevereiro, vou deixar na descrição às 8 horas da noite, e para as outras sessões dessa temporada, o dia 12, 13 de fevereiro e a semana seguinte, lives aqui no canal às 20 horas, mais ou menos 1 hora de duração, para você poder interagir pelo chat, fazer perguntas, participar,
e a gente bater papo daquilo que a gente mais gosta dessa temporada que está quente na Fórmula 1. Carlos Sainz ainda fechou essa análise dizendo quando o carro indica que você deve reduzir a marcha de uma determinada maneira, você simplesmente faz o que o carro está pedindo, mesmo depois de completarmos talvez 300 ou 400 voltas, procurando estudar essa confiabilidade do carro. Tentamos aprimorar todas as técnicas possíveis para melhorar a dirigibilidade e o desempenho do carro. Por isso, a integração da unidade de potência, da caixa de velocidades e das preferências do piloto tem de ser um ciclo fechado. Porém, no momento, não estive assim em algumas dessas coisas, mostrando os problemas que a Williams enfrenta. Mas não parece ser problema para a Red Bull. Nós já começamos a ter problemas. Teremos de adaptar e achar a solução. Mas o que você acha dessa chegada forte da Red Bull? Você acreditava no motor forte da Ford ou acreditava que a Red Bull ia desandar? Vou deixar na sua tela alguns outros conteúdos aqui no canal. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.